Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo. É isso aí, gente. Vamos embora pro nosso vídeo da semana. Primeiro vídeo do mês de março, né? Eu espero que no mês de março eu consiga estar seguindo com a programação do canal, né? Porque fevereiro foi uma devastação da minha vida. Gente, olha, fevereiro testou as minhas estruturas. Aconteceu tudo que vocês possam imaginar no mês de fevereiro. Comecei fevereiro muito empolgada, muito animada, né? Comecei já me cuidando espiritualmente, sempre é muito bom, então eu sempre fico muito focada, né? E fico sempre muito esperançosa, né? Mas comigo, né? Sempre que eu faço alguma coisa, sempre dá algum B.O. Então, os B.O. acontecem, né? Sempre. Mas eu sempre acredito assim, né? Que primeiro a gente desestrutura aquilo que não tá bom, para começar a organizar tudo numa nova estrutura, numa base, né? Eu vou falar assim, mais firme, mais sólida. Então, já tô até acostumada quando acontecem algumas coisas, né? Mas testou minha paciência, testou minhas estruturas, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual, testou tudo que vocês possam imaginar, né? Eu falo que eu fui respirar um pouco a partir do dia 28 de fevereiro, último dia do mês. Aí eu respirei. Pude respirar um pouco, porque até lá, acho que do dia. Desde que começou o mês, na realidade, né? Até o finalzinho dele, foi pancada. Teve só coisas ruins? Não. Teve coisas boas também, né? Teve coisas boas, teve conquistas novas, né? Eu vou falar. Teve acontecimentos que eu esperava há muito tempo e que aconteceram. Talvez não da forma como eu imaginava, mas aconteceram, né? Surpresas, teve decepções, teve revelações, teve o véu da ilusão, né? Eu vou falar assim, arrancado dos meus olhos. Tive que olhar muito para muitas coisas também, as minhas percepções, principalmente as minhas idealizações. Foi um mês que, olha, eu vou falar pra vocês. E eu não sei, eu acho que não foi só eu. Eu vi muita gente, prejuízos financeiros, desestruturas, rompimentos, pessoas, tipo, assim, na beira do colapso. Foi um mês muito complicado. Eu vi muito isso, assim, pelo menos ao meu redor, né? Com algumas questões. Mas foi um mês, que eu disse, né? De muitas conexões espirituais. Eu vou falar, ele começou assim o mês de fevereiro para mim. Veio trazendo novas parcerias aí de trabalho, né? Eu já sabia que há um tempinho já, né? Que essa parceria estava existente na minha vida, mas já tinha tido até a confirmação, eu acho, com relação ao nome. A gente já tinha, mas mesmo assim, babá ficou meio assim, queria olhar algumas situações, mas a gente já tinha, né? E eu já tinha sentido quando eu resolvi falar dele aqui no canal, na realidade, né? Então, eu estranhei, porque era uma entidade que eu não... Assim, se falar pra vocês que, nossa, não, eu não tinha nenhuma conexão, né? Enfim, apesar de ter, né, uma pessoa que trabalha na casa, é uma mulher também, com essa entidade, eu não tinha nenhuma aproximação, assim. E veio que eu precisava falar dele. Eu precisava citar ele aqui nesse trabalho, né? Eu nem lembro quando eu falei dele, eu acho que foi em outubro, eu acho, tá? Quando chegou em novembro, eu fiquei doente. E eu perguntei muito aqui no jogo, antes de eu cair doente, que eu vinha me sentindo estranha, falava muito que tinha um mentor, né, que queria se comunicar comigo. E falava de um homem, apresentava-se como um mentor, um guia espiritual masculino. Enfim, gente, eu fiquei doente, isso ficou e passou. Quando foi no começo do ano, o babá chegou pra mim e falou, né, que tinha uma entidade masculina no meu caminho. Que, gente, não tinha, né, só tinha mulher. Esse homem vai reinar aqui, porque só tinha mulher. E aí apareceu ele, né. E quando o babá falou, eu já sabia quem era. Porque quando eu falei dele, eu senti muito, né, e eu senti uma empolgação muito forte, eu senti no corpo, parecia que minha pressão estava caindo. E a gente, quem tem, né, esse trabalho de corporação, sabe como é que funciona.
E até aqui na mesa, quando eu fui falar dele, eu me senti muito zonza, né? Enfim, e aí depois que falou, eu fui tentando me conectar e aí eu fui tendo a certeza. Na verdade, ele chegou sem dizer que tinha chegado, mas chegou de um jeito assim, já batendo o martelo, sou eu que estou aqui, né? Então é com muita honra que eu venho apresentando essa nova parceria de trabalho na minha vida, esse mentor aí, né? E masculino até que enfim, o homem na minha vida que só tinha mulher, né? O Senhor dos meus caminhos, eu vou estar falando assim, né? Que é o Exu Veludo. Então, ele é um novo mentor de trabalho aqui nessa mesa, meu novo guardião, né? Então, a gente vai estar aqui, né? Abusando da sabedoria de Veludo, do magnetismo de Veludo, né? Desse poder que ele tem de trabalhar e trazer a prosperidade para os nossos caminhos, né? E toda essa proteção espiritual que ele pode estar dando. Então, eu me sinto extremamente honrada, né, de estar trabalhando com ele. E é engraçado porque eu acho que ele vai testar muito do que o povo conhece sobre ele. Eu sabe o que eu senti? Que o Veludo ele é meio contraditório. Assim, em que sentido? Como é que eu posso explicar pra você? Sabe quando você tem uma ideia sobre aquele... Ele desconstrói muito as situações, o que você pensa, o que é. Eu acho que tem até muito a ver com esse véu da ilusão, que ele tá muito pra tirar, e eu acho que ele vem me mostrando muito isso, né? Nem tudo aquilo que parece é, né? Eu acho que ele já chegou muito vindo com essa mensagem pra mim, sabe? E eu falava que eu me sentia muito introspectiva, eu vim de novembro pra cá muito introspectiva, sem muito querer ter contato com as pessoas, sabe? Mais na minha, sem muita... poucas ideias, poucas ideias. E hoje eu acho que muito dessa introspecção tem a ver com ele, porque eu já senti que ele é muito introspectivo, ele é muito voltado para dentro, né? Não existe respostas prontas com Veludo, eu vou ter que pensar. Ele não entrega nada pronto, né? Eu já senti muito isso dele. E ele, o que é, mas aí é uma coisa que a gente tem, né, que tá confirmando, mas eu vejo que ele vai trabalhar muito com a linha do Oriente. Então ele é um veludo que trabalha na linha do Oriente. Isso daí eu já senti, até pela maneira como eu vejo ele se vestindo, né? É bem diferente. Mas aí são coisas que a gente vai ter que confirmar com o babá, mas é o que eu sinto, tá? Então essa chamada aqui do vídeo foi um pouco maior, só pra mim estar apresentando, tá? Então não estranhe se eu falar muito dele aqui, começar. É um trabalho muito recente, né? Mas já muita coisa já vem vendo sobre ele, sabe? E eu acho que tinham coisas que estavam muito paradas e que começaram a se movimentar muito rápido, né? E eu acho que essa é a energia dele, né? E já tem uma cobrança, eu acho, da parte dele comigo. Não dá pra ficar parado. Não dá pra ficar parada esperando as coisas acontecerem, né? Eu me posicionar diante da vida muito forte, até mais que Rosa Vermelha, né? Assim, veio pra complementar, esses dois juntos vão me deixar louca. Agora eu paro no CAPS, de vez. Isso quando um dá uma resposta e o outro dá outra. Isso aí eu falo, pelo amor de Deus, seu Veludo, não contraria a Rosa Vermelha. Não faça isso comigo. Aí ele acaba dando a mesma resposta que ela depois. Que eu não sou louca de bater de frente com ela, né? Enfim. Mas é muito interessante, né? E é uma energia muito forte. Eu vou ficar de cama uns 3 dias. Tô avisando vocês. Se eu sumir aqui do canal, vocês já sabem por quê, né? Porque eu sou memória. E aí, a gente tá em março. E a gente vai estar falando muito aqui, trazendo muitas questões sobre energia feminina. Quero ver o que eu vou estar trabalhando aqui. A gente vai estar trabalhando muito o poder feminino dentro desse mês. E quando eu falei que ele já veio batendo muito, é que eu execute meu trabalho com maestria, né? Ponto, né? Lembrando muito do meu poder da palavra, que eu tenho o poder da palavra. E ele veio mostrando muito isso esses dias, né? Do direcionamento, enfim. Tá colocando as coisas na minha vida de uma forma muito truncada, né? E para que eu venha trabalhando com aquilo que eu posso. Se eu posso, então o que eu faço? Eu não fico esperando. Ele não quer que eu fique esperando muitas coisas, sabe? Senti isso. Então, eu vou ver o que a gente vai fazer. Mas o próximo vídeo, que vai entrar no ar, vai estar no ar no dia 8 de março, a gente vai estar falando da egrégora
rosa vermelha, tá bom? Então, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o caminho das rosas desse mês, a gente vai falar de rosa vermelha. É só da rosa vermelha que trabalha comigo? Obviamente que não, né? Mas ela vai ser o centro, né, desse trabalho. Mas a gente vai estar falando da egrégora. Então, eu vou puxar a pombagira rosa vermelha, cigana rosa vermelha e a pombagira cigana rosa vermelha, né? Vamos falar um pouco sobre elas, vamos falar sobre o trabalho delas com os médiums, vamos falar que tem, né, essa egrégora trabalhando, quais são as características dos médiums, o que puxa muito. Eu vou estar trazendo algumas coisas assim. E a gente vai falar do poder da rosa vermelha, da flor. Vamos falar um pouco sobre o poder espiritual dessa flor, tá bom? Então, aí a gente vai estar aprendendo a fazer aqui um banho de rosa vermelha. Simples, e aí eu vou estar explicando o porquê da simplicidade do banho, tá bom? E a gente vai estar fazendo aqui uma firmeza, uma homenagem, uma oração, né? Aqui de Dona Rosa Vermelha para vocês, tá bom? Vou estar pedindo para que ela me traga algo para que eu possa estar fazendo com vocês aqui no canal e que vocês possam estar fazendo aí do outro lado também, tá bom? Então não percam, porque eu vou gravar esse vídeo durante a semana. Vou gravar, tá bom? Porque sábado a gente tem trabalho na casa, então eu tenho que gravar esse vídeo até no máximo sexta-feira. Pra quê? Pra eu colocar ele pra subir, deixar tudo pronto, e aí na madrugada mesmo aqui, de sábado pra domingo, eu boto ele pra subir aqui na plataforma. Eu boto até antes e deixo programado como estreia, porque se der algum BO, ele já tá no ar, tá bom? É, porque, gente do céu, comigo o negócio é frio, eu tenho que programar as coisas antes, tá certo? Então, pra isso, hoje a gente vai estar fazendo aqui para as previsões do mês de março, tá bom? E aí, vocês vão poder estar se conectando com a pirita ou com o quartzo rosa, tá bom? Então, vocês vão poder escolher entre a pirita e o quartzo rosa, tá bom? E aí, como sempre, eu começo aqui, a gente fazendo... Cadê? Ah, fazendo aqui uma mentalização. Vamos pedindo aqui pro seu veludo e pra Dona Rosa Vermelha, o povo cigano, o povo do Oriente, vim estar trazendo aqui as previsões para o mês de março, o que vem para os nossos caminhos no mês de março, deixa eu ver, com muita honra que eu coloco o Senhor aqui no nosso trabalho, que o Senhor venha me trazendo o dom da palavra, a sabedoria, o equilíbrio, o poder da visão, né? Que a minha vidência seja exaltada nesse momento, que toda a espiritualidade possa me dar, né, esse poder nesse momento, que possa estar abrindo a minha visão, para que eu possa estar trazendo as maiores e melhores orientações aos nossos consulentes nesse momento. Salve o povo livre, o povo livre, salve o povo do Oriente, salve o povo cigano, oh, tchau, e eu ciganos, que assim seja. Ele é o rei Exu da encruzilhada, sua coroa de ouro é uma cartola, o que lhe cobre no frio da madrugada é o veludo de sua capa encarnada. Sua morada Exu a encruzilhada e faz do céu o seu único teto. A sua luz é a luz de prata da lua, Exu veludo, rei das encruzilhadas. Coroa Exu, coroa, coroa de ouro de Exu é sua cartola. Coroa Exu, coroa, coroa de ouro de Exu é sua cartola. Laro Exu, Exu Mojibá. Salve Exu veludo, já entendi o recado. Caiu a carta indo com a correnteza. Eu já entendi, Deixa eu só pegar aqui a pulseira da mulher, que eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. E aí, gente, eu vou começar a colocar em ordem o trabalho do canal, que esse mês eu não tive cabeça pra nada. Vou começar a ver o que eu vou fazer direitinho aqui no canal. Tem algumas coisas, né, que eu desejo estar colocando. Vamos ver como é que vai ser aqui.
Eu já vi que esse ano aí alguns desafios estão no caminho. E aí eu vou pedir paciência pra vocês um pouco, tá? Com esse processo, porque é um processo delicado, né? E como eu só não vivo disso aqui, então eu tenho que estar sempre equilibrando, né? A minha vida, o trabalho, as coisas, enfim, tá? Tenham um pouquinho de paciência, tá bom? Só um pouquinho, tá? E aí vamos começar, já que a gente vai começar hoje aqui com o trabalho de seu veludo, vamos começar hoje com a pirita. Vamos começar com a pirita. Vamos lá, seu veludo. Para os consulentes que se conectaram aqui, deixa eu tirar esse negócio daqui. Ai, que ele tá atrapalhando. Dá pra ver aqui, né? A pirita. Quero que o senhor venha trazendo aqui como vai estar a mente dos consulentes aqui dentro, que se conectaram com a opção da pirita, que vai representar o senhor nessa mesa, tá bom? Como vai estar aqui a mente dos consulentes, tá bom? No mês de março. Quero que o senhor me traga aqui 3 cartas, por favor. Ô, Tchauriô, salve o povo cigano, salve o povo do Oriente. Deixa eu me ajudar. 3 cartas. Não caiu. Não caiu. Aí. A mente. Caiu depois assim, né? Os amantes. O mestre. Culpa. Tá entendendo isso daqui? Qual o portal que se abre aqui para eles dentro do mês de março? Portal da transformação. A gente tem de novo aqui o portal da alegria. Deixa eu botar aqui. Tá difícil aqui. Ai, eu tenho muita carta aqui dessa mesa. Deixa eu ver aqui. Me traz aqui a energia do mês também, gente. Vamos ver a energia aqui. Qual é a energia aqui pro mês dos consulentes que se conectaram com a pirita, por favor. Qual a sua opção? Deixa eu ver. O mundo. Aqui a gente tá falando de encerramento de ciclos. Mais uma aqui, por favor. Mais uma. Eita, calma, homem, pelo amor de Deus. Julgamento. O eremita. Tá. Aqui a gente tem... Ai, meu Deus. O mundo. Faz todo sentido esse portal da transformação aqui, né? Tá. Faz muito sentido. Aqui fala mais pra mim sobre essa carta aqui do mestre. Por favor. A raposa. Nossa. Eu acho que eu tô muito atenção aqui. Casamento. A montanha. A mente. A torre. Certo. Então, vamos lá, gente, ó. Aqui, na energia de vocês, tá? Que a gente vai estar falando aqui. A gente trouxe a carta do mundo, tá? E a carta do julgamento. Com o portal da transformação. Ou seja, tá? Eu vou estar falando aqui que a maioria das pessoas podem estar entrando, ou esse mês de março, tá?
ele vai ser muito marcado por transformações, tá bom? Aqui eu vou falar muito por encerramento de ciclos também, tá? Para algumas pessoas, porque a gente tem a carta do mundo. Então a gente fala de transformações que podem estar pontuando algumas finalizações ou finais de ciclo. Ou vai pedir que algumas situações sejam finalizadas na sua vida, tá certo? Para que as transformações necessárias possam ocorrer. E diante de alguns pontos finais, é exatamente isso. Algumas transformações precisam acontecer. E para que algo novo chegue, algumas situações precisam ser encerradas, tá? Para algumas pessoas podem ser conclusões de ciclos. Então, sabe, e pode ter, não necessariamente seja algo ruim, mas vocês podem trazer esse sabor da vitória diante desses encerramentos de ciclos aqui, tá? Porque assim, não é bem o sabor da vitória, mas pensem que... Como é que eu posso estar explicando, homem? É como se fosse a sensação de dever cumprido. Para algumas pessoas vai trazer essa sensação de dever cumprido. Não sintam culpa diante dos acontecimentos. E também não traga sofrimento para sua vida diante dessas finalizações. Porque algumas pessoas podem trazer esse sentimento de culpa aqui, tá bom? Mas alguns encerramentos precisam acontecer ou precisaram acontecer para que algumas situações venham se transformando. E para quê? Aqui eu vou falar muito, a gente tem a carta do julgamento. Então, para algumas pessoas, a gente pode estar falando de um renascimento, ou a gente pode estar falando de colheita aqui. Para a maioria das pessoas também, tá? Então, é momento de transformar as situações para que vocês possam vir colhendo. E quando eu falo colhendo, é colher aquilo que vocês plantaram. Então, tome muito cuidado. Se você plantou coisas boas, tendência a colher coisas boas. Mas se nesse caminho você não veio plantando coisas boas, você vai colher aquilo que você plantou, tá bom? Então, a gente pode estar falando aqui sobre isso. Para algumas pessoas pode ter esse sentimento de culpa, né? Para algumas pessoas pode trazer o sofrimento, tá? Mas tentem enxergar isso como situações que precisam ser transformadas na vida de vocês. Tentem trazer esse outro olhar. Como eu tenho aqui o eremita, então eu vou falar que aqui a gente vai falar de uma expansão de consciência, até esse julgamento mesmo, essa carta, a carta do julgamento, ela vai falar muito sobre isso também, sobre essa expansão de consciência na nossa vida. Tá no momento, e assim, ó, eu vejo que vocês aqui, porque eu tenho a torre e eu tenho o eremita. Então podem ser pessoas que possam vir passando por altos períodos de reflexão, de solitude e, por que não, dessa introspecção pessoal. Né? Aqui, pode ser que vocês precisem se afastar de algumas situações também, né? Para que as coisas venham se transformando. Aqui é olhar para dentro, para estar encontrando essa luz, tá? Para que as coisas aí, vocês possam vir alcançando essas transformações que tem de tudo para poder, porque a gente tem um portal da alegria, trazer alegrias na vida de vocês. Mas enquanto esse sentimento de culpa ou esse sentimento de sofrimento estiver aí em evidência, vai ser complicado. Tente olhar para dentro. Mesmo quando vocês sentirem, trouxer esse sentimento aqui, né, de culpa ou de engano, de qualquer coisa que seja, é um momento de reflexão. Olhar e tentar entender o porquê dessa situação. O porquê dessa finalização, o porquê que isso precisa se transformar, o porquê essas transformações na sua vida. Então, aqui a gente vai falar muito sobre isso, tá? Aqui a mente de vocês, o que eu vou estar pedindo muito? A mente de vocês aqui tá pedindo por maestria. Aqui a gente tá falando com pessoas que têm muita sabedoria, que trazem consigo trazem consigo muita sabedoria, com esse poder grande de transformação, de transformarem a vida de vocês. Né? São pessoas aqui que têm esse poder de transformar. Pode ser a vida do outro, como pode ser a sua também. Mas aqui a gente tá falando com pessoas muito sábias, muito inteligentes, tá? Mas aqui vocês têm que aprender a lidar, eu vou falar. Talvez ter um pouco de paciência, eu vou falar aqui, para saber lidar com o tempo das coisas. Né? Aqui eu vou falar, me veio isso, a questão da impulsividade. Apesar de eu não estar vendo isso aqui, mas me veio isso. Existem situações que vocês vão ter que esperar o momento certo dos acontecimentos e o momento certo de estar agindo, tá? Eu vou falar aqui. Então, é usar com maestria essa sabedoria e a inteligência que vocês têm. A mente de vocês, esse mês, tem uma tendência muito grande a estar muito observadora.
Então, vocês estarem muito observadores, observando muitas situações. Tem uma grande tendência a vocês pegarem as coisas no ar. Aqui pode ter uma questão de desconfiança. Vocês estarem um pouco desconfiados. Aqui, tá? Dentro desse mês também, tá? Eu vou falar pra vocês que pra aqui a gente pode ter uma questão... pra algumas pessoas, né, mulher? Aqui, a mente de vocês, pra algumas pessoas, pode estar um pouco focada em alguns obstáculos dentro do campo afetivo. Ou de situações aí que a gente pode falar que possa estar trazendo obstáculos, possa estar trazendo problemas, obstáculos, demora. A gente pode falar de afastamentos dentro do campo afetivo. E a mente de vocês pode estar muito ligada nessa situação, nesses obstáculos que possam estar acontecendo aqui para muitas pessoas dentro dessa área, tá bom? Dos relacionamentos. Para algumas pessoas pode ter isso aqui, um grande foco dentro dessa área, tá? É o que eu tô falando aqui, e, gente, é muito real. Porque a carta que saiu, eu perguntei da mente, né, de vocês aqui também, ó, saiu a carta da mente. E embaixo me sai a carta da torre, que também fala sobre a mente da gente, a carta da torre. O que eu vou falar? Eu falei aqui, ó, dessa questão de introspecção, de afastamento, de iluminação, de expansão da consciência. Por quê? Eu tenho a torre, como vocês podem ver aqui, ó, essa iluminação em cima dessa estrutura, clareza. A mente de vocês busca por clareza, por estrutura. Eu vou estar falando isso, né? Talvez está se estruturando, buscando por uma clareza mental, talvez espiritual, porque a gente pode estar falando disso aqui sim. A mente de vocês, ela vai estar muito ligada. Aqui a gente podia falar de uma questão de trabalho para algumas pessoas também pode ter o hiperfoco dentro dos relacionamentos, para algumas pessoas dentro da área do trabalho, tá? Mas aqui eu vejo que também vocês podem estar assim se afastando, estarem um pouco mais introspectivos, para estar alcançando essa iluminação que vocês buscam. E aqui é necessário. A mente de vocês, ela precisa alcançar essa luz. Ela precisa buscar essa luz. Ela precisa de clareza nesse momento. E ela vai estar puxando muito para esse lado, tá bom? Aqui eu vejo muito isso aqui, tá? Para vocês, tá certo? Dentro daqui, olhando essa visão, tá certo? Ver se eu consigo ver mais alguma coisa aqui. Eu falei muito aqui que vocês podem estar um pouco desconfiados. Vocês podem vir sim, tá? Principalmente diante dos obstáculos que possam estar oferecendo risco às estruturas de vocês. Tá? Vocês vão estar muito observadores e vocês vão estar muito desconfiados dentro desse mês. Tem uma tendência muito grande, tá? E aqui vai exigir muito que vocês entrem em contato com essa sabedoria. Aqui é o mês de abusar da inteligência que vocês trazem. Vocês são pessoas muito inteligentes, muito perspicazes. E a mente de vocês vai estar exatamente trabalhando em favor disso daqui. Entende? E assim, não tentem lutar com as transformações que podem acontecer. E com ciclos que podem se afastar ou podem se encerrar. Né? Pessoas, situações que possam se afastar, ou, que nem eu disse, esses encerramentos de ciclos que podem estar acontecendo aqui, finalizações dentro dessa área. Tá aí, você pode ver algumas áreas. Vou falar pra vocês o que eu vejo aqui, tá? Para algumas pessoas é campo afetivo, que a gente tem alguns obstáculos aqui que podem estar surgindo, e para alguns dentro da área do trabalho também a gente pode estar falando dessas áreas, tá certo? Até porque o grande foco de vocês não tá exatamente dentro dessas áreas, tá certo? Agora aqui, vamos estar fazendo a previsão pro mês. Aqui de vocês. Ah, tá aqui. Esse daqui eu não vou estar usando por enquanto. Deixa eu colocar aqui na pontinha. Aqui eu vou usar esses dois. Vamos continuar usando essa energia. E vamos usar o portal aqui também, tá? A gente vai deixar aqui. Calma aí, gente. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Que senão não vai dar certo.
Aí eu consigo colocar aqui. Qual é a situação que vai estar em evidência aqui no mês de março, tá bom? Dos consulentes, agora sim, considerar um espaço aqui. Os consulentes que se conectaram aqui com a Pirita. O Chauriô. Qual é a situação? Qual a situação? 4 de espadas. Mais 2 cartas pra mim aqui. 7 de ouros. Quatro de paus. Interessante. 9 de ouros. Tá certo. Tá bom aqui. Deixa eu arrumar aqui que eu vou passar isso pra cá, porque eu preciso colocar a carta aqui do lado, tá bom? Agora fala pra mim aqui. Aqui o que vem de positivo pra vida dos consulentes dentro do mês de março. A gente fala. Trouxe a carta do homem. Aqui. Gente, eu não sei, eu tenho impressão. Acho que essa mesa tá ficando menor. Deixa eu empurrar isso daqui mais atrás. Aqui, quais são os desafios dentro do mês de março? Aqui a gente tem a carta do urso. Da carreira, trabalho, finanças. Trabalho, carreira e finanças. Carta do riacho. Aqui sobre família e os relacionamentos no geral. Família e relacionamentos. A montanha. O que eu falei? Tinha saído lá, não falei? Sobre obstáculos, desafios. Pode ser com relação ao lar para algumas pessoas. Ou sobre os meios sociais de vocês também. A gente pode estar falando aqui. Mas a gente vai entendendo aqui, tá? Se tiver dúvida, eu vou perguntando. Aqui, fala pra mim sobre o espiritual. Que vem aqui pro espiritual deles. Moedas e riqueza. Mais um pra mim, por favor. Embaraços e dificuldades. A gente tá falando de alguns obstáculos, né? Mais um. Notícias breves. Amigo, fiel, aliado. A gente tá falando de proteção espiritual aqui, né? Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó, a situação que vai estar em evidência pra você. Gente, eu vou falar muito aqui. Até porque a gente falou, né? Lá no começo a gente falou de tristeza, a gente falou de culpa, né? Algumas pessoas. E aqui esse mês vai estar pedindo muito para que vocês descansem. É um mês, eu vou falar muito isso aqui, tá? É um mês para relaxar um pouco, né? E a espiritualidade vai pedir para que você descanse. Aqui descanse, gente, é descansar mesmo. Aqui eu sinto que são pessoas que precisam descansar, né? Até porque vocês são pessoas que têm uma tendência aqui, primeiro, a serem muito racionais, tá? São pessoas aqui muito ligadas à mente. Você viu que a mente de vocês ali, ó, ela tá muito agitada. A gente falou sobre a mente. A mente tá de vocês ali, ela tá buscando por clareza, ela tá buscando por estrutura, ela tá buscando por muitas coisas. E o que tá aqui como a parte positiva do seu mês é exatamente essa questão racional, essa questão ligada à mente de vocês. A mente de vocês aqui, não vou falar que ela vai estar no positivo, mas ela vai estar te ajudando muito diante dos obstáculos que podem estar surgindo aí na vida de vocês. Então, vocês vão estar muito racionais.
né? Por isso que eu falei, até mesmo muito observadores. Vocês vão estar aqui, a energia que vai prevalecer dentro desse mês é uma energia masculina, isso eu vi. Dona Rosa Vermelha vai ficar enciumada. Não. Se eu entrar em conformidade com ela, pelo amor de Deus, não me traga problema com essa mulher, ela é difícil, tá? Entende? Então aqui a energia, vocês vão aqui, sendo homem ou sendo mulher, que vai prevalecer aqui dentro desse mês de março, é muito essa energia masculina. Então vocês vão estar racionais, vocês vão estar mais diretos, vocês vão estar mais objetivos dentro desse mês, né? Aqui vocês não vão estar emocionais. Eu vou estar falando a verdade pra vocês. Vocês vão estar, como é que eu posso dizer? É isso mesmo, né? Racionais e objetivos. Focados dentro daquilo que vocês querem. Eu vejo muito isso aqui. Mas a espiritualidade, por que eu falo que ela pede para que vocês descansem? Eu vejo que esse momento, por isso que fala de encerramento de ciclos, que a gente fala de um período de transformação, um período de renascimento. Então, eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Vocês podem estar passando por um grande turbilhão aí de situações. Porque existem situações que precisam ser transformadas na vida de vocês. Então, a gente vai ter os encerramentos de ciclos para quê? Para que as coisas possam estar renascendo. E para que essa colheita possa vir estar chegando na vida de vocês, né? Eu vou falar aqui. Então, esse é um momento, talvez, por que eu falo de descanso? É um momento de recuperação. Aqui, para algumas pessoas, esse mês de março vai ser o mês da recuperação. E aqui é necessário descansar. Então, porque vocês podem ser pessoas, que nem eu falei, uma que a mente de vocês vai estar assim, e aqui são pessoas que têm uma tendência muito grande a cometerem excessos, né? Em várias áreas, gente. Pode ser de trabalho, pode ser pessoas, inclusive, que não descansem. Podem ser pessoas agitadas, com essa energia muito, tipo, né? Eu vou, sabe? Tem muito isso de não descansarem, de estarem sempre, às vezes até a própria cabeça muito agitada. E aqui vem pedindo, eu vou estar falando isso aqui, tentem descansar esse mês. Eu vi aqui que nessa carta da casa a gente falou do eremita, essa introspecção, voltar-se mais para dentro, né? E aqui o porquê não, tá? Eu vou falar isso, fiquem mais dentro da casa de vocês esse mês. Eu não diria que é o mês muito para agitação, é o mês para mais uma introspecção, para vocês abusarem dessa companhia de vocês, sabe? Da sua própria companhia. Eu vou falar, fiquem mais com você dentro desse mês de março, tá? Então, que nem eu falei, aqui eu vejo muito um mês de recuperação. E o porquê não eu falei o mês da colheita, eu não falei lá? Exatamente isso. Aqui eu vejo que é exatamente, vem pedindo até inclusive que você descanse, para que essa recuperação possa vir estar acontecendo. E aqui, ó, para que essa colheita possa estar acontecendo, porque eu vejo que aqui são pessoas que estão esperando o momento da colheita, né? Aqui, já foi plantado. Então, até mesmo por isso, descanse um pouco a sua mente. As coisas já estão plantadas e elas vão estar chegando no momento que elas precisam chegar. Sabe aquelas pessoas que podem, tipo assim, faço a compra na internet, né? A cada 2 minutos eu olho pra ver se já tá chegando. Não vai chegar, ela vai chegar no prazo que ela tem que chegar, certo? É mais ou menos isso. Então são pessoas aqui que estão muito. Eu vou até falar que vocês estão muito ansiosos por essa colheita. Vocês estão muito ansiosos por essa colheita, tá certo? E aqui, por isso que vem pedindo para que vocês descansem um pouco, principalmente a mente de vocês, porque tem de tudo para essa estrutura tá acontecendo. Algumas pessoas vem pedindo para que vocês descansem, olha. A gente falou alguns obstáculos dentro do relacionamento. Para quem espera colher algo dentro do campo afetivo com relação às estruturas dos relacionamentos, tem de tudo tal. Eu vou falar assim para que essa colheita venha acontecendo, mas talvez você ainda tenha que esperar um tempo. Mas essa semente já foi plantada. Agora é esperar as coisas, o momento certo de estar colhendo. Eu vou estar falando isso aqui, tá? Mas tem uma estrutura para estar acontecendo. A gente fala de celebração. Tem de tudo para vocês virem celebrando algo dentro desse mês. O momento em que os humilhados serão exaltados. Eu tô esperando por isso. Eu já tem um tempo. E aí, eu esqueci de mostrar aqui, ó, o 9 de ouros aqui, ó. Então, a gente vai estar falando que esse momento está chegando de vocês estar colhendo os frutos do trabalho de vocês, né? Tá aqui pegando essa colheita. Aí você pode falar, Thaís, todo mês você fala disso, é verdade. Mas aqui, gente, é uma leitura geral, né? Talvez pra mim não vai ser esse momento, mas pra você pode ser.
né? Ou para outra pessoa possa vir a ser. Mas eu vejo que esse ano vai estar falando muito sobre isso. A gente já desde o começo do ano tá falando sobre isso. Porque é muito importante, que nem eu falei, é um ano de inícios. Então aqui, ó, quando a gente fala dessa finalização, é finalizar tudo aquilo que precisa para que esses novos começos possam acontecer. E principalmente esses começos mais abundantes. Porque tudo que a gente plantar dentro desse ano é o que vai estar se estendendo pelos próximos 9 anos da nossa vida. É essa colheita que a gente vai vir colhendo, né? Entende? Então, por isso que tá batendo muito nisso aqui, tá? Né? Com relação a isso que eu falei pra vocês. Aqui, a gente já falou um pouco sobre essa questão aqui dentro positiva, né? Eu vejo vocês muito racionais dentro desse mês, muito objetivos. Aqui, para algumas pessoas, por que não? Quando a gente fala da questão dos relacionamentos, aí a gente pode estar falando de uma figura masculina. Se você é homem, calma, deixa eu voltar aqui meu raciocínio. Calma, vamos voltar aqui, tá? Para algumas pessoas podem, se você, né? Aí vocês se adaptam, tá? Aí diante da opção sexual de vocês. Talvez o que vai vir de muito bom para vocês dentro desse mês é uma figura masculina. Por que não? A gente hoje tá falando disso aqui. Para algumas pessoas podem ser um guia, um mentor espiritual, né? E que vai estar ajudando vocês dentro desse mês. Algumas pessoas podem ser isso, a gente pode estar falando de orientação, né, dentro dessa área. E eu, por que não vou estar falando aqui, ó, se essa questão espiritual, tá? Desse mentor. Posso falar muito que, olha, isso daqui me traz muito veludo, né? Que essas moedas e riquezas aqui. A gente tá falando de uma questão muito grande de prosperidade. Aqui, a gente tem a carta dos embaraços e as dificuldades. Não é que esse mês não possa trazer algumas dificuldades, principalmente para dentro dessa área financeira, tá? Para algumas pessoas a gente pode estar falando disso, né? Não só dentro do mês de março, mas para quem pode estar enfrentando. Eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Tem muito desatar desses nós. Aqui. Então, que a gente fala das notícias breves. Aqui, para algumas pessoas pode estar trazendo algum prejuízo dentro dessa área, ou vocês estarem passando por um período de dificuldade dentro da área financeira, tá? Mas eu vejo que aqui, por exemplo, esse mentor tá muito ligado a essa questão da prosperidade na sua vida, tá? E eu vejo muito essa questão do desatar dos nós, porque aqui na carreira, trabalho e finanças, veio com a carta do riacho. A gente fala de movimento, a gente fala de limpeza dentro dessa área, a gente fala principalmente de, como é que fala, mulher? De fluidez dentro dessa área. Por isso que eu falei, por mais que possa ter alguma coisa, aqui eu vi muito desatar desses nós, do que pode estar aí. Ah, Thaís, é dentro do campo espiritual. A espiritualidade também trabalha, né, com a área da prosperidade na nossa vida. Então, com as dificuldades que você pode estar passando. Aqui eu falo muito dentro da área financeira, porque tem moedas e riquezas, tá? Pode ser dentro da área da saúde, porque a gente fala de uma área material. Então, a gente pode estar falando disso, mas eu falo, veja aqui a fluidez, as coisas começarem a fluir dentro dessa área para vocês, tá? Me veio uma mensagem aqui para quem pode ter passado algumas dificuldades nos últimos tempos, diante de algo que possa ter acontecido. Para algumas pessoas pode ter sido um encerramento de ciclo. Isso daqui é exatamente o desatar. Isso podia estar te prendendo de alguma forma, ou prendendo seus caminhos, para que essa prosperidade pudesse chegar, tá? Para algumas pessoas pode ter a ver com isso. Ó, que interessante. Prejuízos dentro da casa, ou alguma coisa ligada com a casa. Tem alguma coisa que possa estar atrapalhando. E a gente fala de notícias breves, então você pode estar recebendo algum insight da espiritualidade com relação a isso. Isso daqui serve muito pra mim, tá? Né? Isso aconteceu comigo no mês de fevereiro, exemplo, tá? E aqui pode ter muita influência dentro da sua casa, tá? E a gente fala mesmo, gente, de um mentor, de um guia, tá? Aqui, não tem como falar que não. Além de eu ter a carta do homem aqui, ó, daqui, da carta do cachorro, que é exatamente um amigo fiel, aliado, eu tenho a carta do consulente, que também representa um homem. Então, a gente tá falando muito dessa proteção de um guia espiritual, porque não um homem, tá? Aí dentro do seu lar, da sua casa, que vai estar te ajudando nessas estruturas da sua vida, não só com relação ao lar, a casa, a família, mas na sua estrutura, tá bom? Aqui, tá? Eu vejo que assim, que nem eu já falei aqui, vocês vão estar muito focados naquilo que vocês querem colher,
tá? E vocês podem sim estar cometendo alguns excessos. Isso pode ser excessos por não dormir, por não descansar, por não cuidar, não se cuidar. Pode ser com relação à alimentação, pode ser com relação à saúde, pode ser não dormir. Então, tem uma tendência muito grande. A mente de vocês também está muito agitada dentro desse mês, muito agitada. Isso pode, né, vocês podem vir cometendo alguns excessos, então pode ter um pouco de cuidado com relação a isso, tá bom? Aqui eu vejo um hiperfoco na realização dos próprios desejos. Vocês estão muito focados nisso. Vão estar muito focados dentro desse mês, tá bom? Aqui, tá? Aqui, os obstáculos e as dificuldades vêm com a carta do urso. Por isso que eu tô falando, cuidado com os seus comportamentos. Vocês podem, até diante desses excessos, por isso que eu vim pedindo pra vocês descansar. Eu senti aqui, ó, vocês podem estar um pouco mais agressivos. Vocês podem estar cometendo excessos. Vocês podem estar um pouco mais briguentos. Vocês podem estar um pouco mais agressivos, possessivos, ciumentos dentro desse mês. Cuidado com a saúde aqui, cuidado com o colesterol, cuidado com a alimentação que vocês têm. Cuidado para não descontar o estresse, a ansiedade do dia a dia na alimentação ou nos vícios que vocês têm também aqui. Aqui, tome um cuidado muito grande na questão de estarem retendo energia, tá? E assim, energia no geral, tá bom? Eu vou estar falando isso aqui pra vocês. Mas cuidado com retenção de líquido, retenção de energia, porque tem uma tendência muito grande. Fala um pouco mais pra mim aqui sobre essa carta do urso. Tá. Aqui a gente tem a carta do sol. Ah, né? Putz, já tive um negócio aqui. Cuidado com o ego, tá? De vocês aqui. Cuidado com o ego de vocês, tá? Aqui, por isso aqui eu falei dessa carta do urso. Aqui podem ser pessoas que têm uma tendência, eu vou falar porque eu senti isso, sabe? Meio que liderança. Ou quererem mandar, não é bem a liderança, vocês podem ser muito mandões aqui. Então, cuidado com o ego, cuidado com a vaidade aqui dentro desse mês também, tá bom? Eu falei muito, né, que aqui tem muito dessa questão da clareza, iluminação, né? E aqui precisa muito disso mesmo. Aqui vocês vão precisar ter um pouco de clareza com relação a esses excessos que vocês vêm cometendo, ou com os desafios dentro desse mês, principalmente com relação ao comportamento de vocês. Aqui precisa ter clareza com relação aos comportamentos. Então, aqui, como vocês vão estar muito racionais, eu vou estar falando, a mente de vocês, pensem muito antes de agir. Não ajam por impulso dentro desse mês. Vocês vão estar desconfiados, né? Eu falei isso com aquela questão do veludo. Nem tudo que parece é, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tá? E assim, então, tenham um pouco... Aqui vocês vão precisar de clareza, principalmente com relação aos comportamentos, né? Aqui de vocês, tá? Então, não ajam por impulso. Cuidado com a agressividade. Vocês podem estar um pouco... Tá poucas dentro desse mês, tá? Então, tenham um pouco de cuidado com relação aqui a isso, tá? Estarem muito afobados também dentro desse mês, tá bom? Eu vou falar uma coisa aqui que eu senti, cuidado com pessoas do entorno, ou pessoas que queiram controlar você de alguma forma. Aqui, cuidado com o controle. Você querer controlar as situações, tem isso aqui também. Vocês podem, por isso que eu falei aquela hora, né? Vocês podem estar querendo as coisas pra ontem. Aqui vocês não têm controle sobre as coisas. Vocês vão precisar esperar o momento dessa colheita. Aqui a gente fala de sucesso pra vocês também. Tem tudo para as coisas estarem se clareando, né? Estarem se clareando. Mas aqui, cuidado com o controle. Quererem controlar. A gente não tem controle sobre as coisas, gente. Não tem. Não tem como. A gente consegue controlar nem a nossa vida. Quem dirá ao redor. A vida das pessoas. E cuidado com pessoas que queiram controlar você também. Para algumas pessoas eu vou dizer aqui, pode ser que uma figura masculina possa estar tentando controlar você de alguma forma. Pode ser um chefe, aí qualquer coisa que seja, cuidado, tá? Com isso também, tá bom? Cuidado da maneira como você vai agir diante disso também, tá? Então, tente ter um pouco de controle com relação às situações. E não tente controlar, tente controlar os seus impulsos, os seus comportamentos. Mas não tem como você controlar o outro. E algumas situações a gente também não vai ter controle sobre tudo. E tá
tudo bem. E tá tudo bem, tá bom? Aqui é isso, tá? Talvez descanse, principalmente pedindo pra vocês descansarem, baixarem um pouco a guarda dentro desse mês. Que nem eu falei pra vocês, tem de tudo para as coisas estarem fluindo, principalmente dentro da carreira, dentro aí com relação ao trabalho, finanças. Mas aí eu vou estar falando uma coisa aqui, tá? Eu vou falar dentro dessa área das finanças. Vocês podem estar passando por uma limpeza dentro dessa área. E que em sentido, gente? Revejam os gastos de vocês, os excessos que vocês podem estar cometendo dentro dessa área. Então, eu falo limpar, talvez tirar, por isso que a gente fala até aqui, né? Também, tirar gastos desnecessários. Eu vou estar falando isso, tá? Senti uma outra coisa aqui também. A gente falou de alguns embaraços, né? Ali. Então, eu vejo a sua vida financeira tá passando por uma limpeza geral. Então, aquilo que precisa ser retirado da sua vida para que essa área ande, pode acontecer também, tá? Então, eu vou estar falando muito com isso. E aqui tem uma tendência muito grande as coisas estarem fluindo dentro dessa área. As coisas estarem se clarificando dentro dessa área, tá? Eu vejo que vocês vão passar por uma grande limpeza. Tem de tudo pra... tudo aquilo que tá parado dentro dessa área começar a se resolver. Então, a gente tá falando de movimento, de fluidez, as coisas sendo limpas. Tudo aquilo que pode estar travando seus caminhos dentro dessa área, que eu falei ali em cima, pode estar sendo limpo, tá? Pode estar sendo retirado aqui. E eu vou falar, siga a correnteza. Caiu essa carta aqui no começo, não foi? Siga a correnteza? Siga a correnteza. Não fique parado, né? As águas, quando a gente fala que nem, por exemplo, as águas num rio, né? Às vezes elas precisam desviar dos obstáculos para estar chegando no destino delas. Então venham desviando dos obstáculos e deixem as coisas fluírem dentro dessa área. Não fiquem, então, presos nas situações que estão acontecendo, tá? Acredite nessa limpeza, nessa fluidez que tá para acontecer. As coisas vão começar a fluir a partir de agora, tá bom? Aqui dentro dos relacionamentos, eu já tinha falado desde o começo, tá? Pode estar, sim, surgindo alguns obstáculos dentro da área dos relacionamentos. Para algumas pessoas, a gente pode ver uma questão jurídica, tá? Questões jurídicas dentro. Pode ser com relação... Para algumas pessoas, a gente pode estar falando de casa. Para algumas pessoas, se você tem algum problema aí, vamos falar, por exemplo, inventário, alguma coisa, então pode estar vindo alguma coisa assim, tá? Cuidado, né, com alguma coisa com relação a isso, para quem pode, né, tá vivendo uma situação assim, a gente pode estar falando com relação à casa, família, se tem alguma questão ligada com a justiça. Deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa aqui a casa. Fala pra mim sobre essa carta da montanha aqui dentro da família e relacionamentos, por favor. Assim, apesar que tem obstáculos, esses obstáculos vão ser superados. E a gente tá falando de família mesmo aqui, tá? Literal. A gente tem a carta do livro. A gente pode falar de algumas situações que não estejam claras, ocultas, que estejam um pouco ocultas, que ainda... Pode ser com relação à própria casa ou com a família de vocês, né? Ali também pode ser uma questão assim. Enfim, mas no geral aqui, ó, os obstáculos estão muito ligados a questões familiares, do lar de vocês, da casa de vocês. Lembra que a gente falou aqui, ó? E aqui eu vou puxar, tá? Quem puder tá fazendo uma limpeza na casa. Isso vai ser interessante. Limpeza, gente, em vários sentidos. Tire tudo aquilo que vocês não usam. Se tem alguma coisa parada na casa de vocês, é momento. Começa aos poucos, faz um por semana. Pega um canto, uma gaveta, qualquer coisa. Guarda-roupa, começa a tirar tudo, gente. Joga tudo fora que tá parado. Doar, a gente dá aquilo que outra pessoa pode usar. Não vai dar algo quebrado, não vai dar algo rasgado. Não, se dá algo que você ainda... isso daqui eu ainda usaria, mas é que eu não uso mais. O que não dá, joga fora, né? Joga fora. A gente só dá para as pessoas o melhor. A gente não vai dar nada rasgado, porque você não vai usar nada rasgado, não vai usar nada quebrado. Então, a gente dá sempre o melhor para as pessoas. Aquilo que eu usaria, aquilo que eu comeria, aquilo que eu vestiria, né? Então, o que der, faça isso. Faça uma limpeza na sua casa. Outra coisa, faça uma limpeza na sua casa. Faça defumação,
limpe a casa com sal grosso, passe, né, um banho de ervas no chão. Alfazema é bom porque traz tranquilidade, pode usar alfazema. Pode fazer uma misturinha para casa de arruda, alecrim e canela. Canela em pau. Então, você vai pegar um balde com água, vai deixar de molho a arruda, a canela, arruda, a canela e o alecrim, tá? Depois, se você quiser coar, pode tirar, né, o alecrim e a arruda, as folhas. E aí, você vai pegar, vai limpar a casa primeiro, tá? Limpa, deixar a casa limpa, e depois você passa esse pano. Sempre como? De dentro pra fora, de dentro pra fora. Então, dos últimos, né, pra porta, tá bom? Faça uma defumação boa na casa, de limpeza. Depois, vocês podem tá fazendo uma defumação com canela, uma defumação com louro, pra dentro da casa, é bom também. Mas tentem manter a casa de vocês limpas, as energias renovadas, tá? Aqui, tá bom? Que a gente pode estar falando de alguns obstáculos, principalmente, lembra que eu falei que pode estar muito ligado à casa, à energia da casa, trazendo prejuízos para dentro da casa. Eu vejo muito que é uma questão de energia aqui, tá? E isso pode trazer obstáculos para sua vida, aqui, tá bom? E para a vida da família, né, em geral. Então, os obstáculos aqui tá muito ligado. Questões que envolvem a sua casa, a sua vida, a sua estrutura, o seu relacionamento, a sua família. Pode ter alguns obstáculos aqui com relação a isso. Para algumas pessoas, a gente pode falar com, dentro dessa questão espiritual, alguns obstáculos está ligado à parte ancestral de vocês, a ancestralidade. Busque entender. Isso pode estar trazendo esses bloqueios aqui, né? Dentro da área financeira, trazendo prejuízos para a área financeira de vocês também. Só fala mais aqui pra mim um negócio. Eu sei que tá ligado à família, aos relacionamentos, mas quais tipos de obstáculos aqui? Quais são? Clarifica pra mim. Olha, lembra que eu falei algumas questões jurídicas? Para algumas pessoas pode estar chegando alguma comunicação com relação a isso. Isso pode estar mexendo com a vida de vocês, tá? Para algumas pessoas tem a ver com comunicação. Aqui a gente traz a carta do coração. Podem ser, para algumas pessoas podem ser de ordem emocional. Lembra que a gente falou aqui alguns bloqueios dentro do relacionamento. Isso está muito ligado à comunicação. Os bloqueios podem estar ligados à comunicação e aos próprios sentimentos, às próprias emoções. Porque aqui a gente falou do urso, né? Também. Então, isso pode estar trazendo obstáculos para dentro da família, para dentro do lar. A gente falou da agressividade aqui, né? Alguma coisa, estresse, ansiedade, por questões assim. Isso pode estar trazendo obstáculos para dentro da família, para dentro da casa, dentro do lar. Essa energia que vocês vão estar. Né? Isso pode estar mexendo muito com o emocional da família, do lar de vocês. Então tem que ter cuidado com a comunicação, que eu disse aqui, ó. Vocês podem estar um pouco explosivos dentro desse mês. Então cuidado da forma como vocês vão se comunicar. Para que isso não venha trazendo, como é que eu posso falar? Desarmonia para dentro da casa, para dentro do lar, para dentro da família. Tá bom? Para algumas pessoas tem essa questão aqui jurídica, tá? Se tem alguma coisa, pode estar chegando alguma comunicação, tá? Isso pode envolver a área da família. A gente pode estar falando também para quem tem essa questão de pensão, né? Inventário, algumas questões assim, tá certo? Aí, Thaís, a gente falando de encerramento de ciclos, né? Para algumas pessoas também pode estar ligado dentro da área da casa, né? Agora, fala pra mim, pra quem pode estar chegando essas questões jurídicas aqui, no desenrolar dessa história, por favor. Isso no começo vai trazer um pouco de turbulência, talvez conflitos, confusões. Bom, mas tem de tudo pra poder estar se harmonizando. A gente tem a carta das flores aqui, né? É algo passageiro, né? Sim. Eita, pelo amor de Deus. Pode estar, engraçado. Isso pode estar trazendo mudanças para sua vida, tá? À primeira vista, você pode olhar isso como um prejuízo, tá? Como um prejuízo. Mas nem tudo que parece realmente é. Não julgue a capa pelo livro. O livro pela capa. Não julgue o livro pela capa. A gente pode estar falando de mudanças para algumas pessoas, tá? Porque assim, isso pode trazer um pouco de turbulência, medo, mas tem de tudo para as coisas se harmonizarem, tá? E estarem trazendo uma nova
como é que eu posso falar? E pode trazer mudanças, inclusive. É engraçado aqui, né? Fala pra mim sobre essa carta do Jesus aqui. Ah, tá. Entendi. Pode estar trazendo o equilíbrio. E vai trazer equilíbrio pra dentro dessa área. Porque assim, ó, não é que vai trazer equilíbrio, as coisas podem estar se equilibrando, tá bom? Vocês podem receber ajuda aí dos seus amigos, de amigos, ó, dentro dessa área que vai poder estar te ajudando. Por que não, né? Talvez um advogado, alguém que mexa com a justiça pode estar te ajudando nessa área, ou te ajudando, né, com relação a isso. Tem notícias para chegar para vocês, alguma coisa aí, tá? Algum movimento vai acontecer. E a gente fala de mudança, assim, aqui tem mudanças para acontecer, literal, né? Para algumas pessoas pode ser mudança de casa, né? Também pode vir sendo mudança de casa, tá? Que para quem é essa questão jurídica, então, assim, ó, tem uma tendência de no começo não ser muito bacana. Pode trazer alguns conflitos, confusões, pode trazer brigas, né? Assim, ou pode ser um período de muito. Você pode ficar meio. Como é que fala? Com medo diante dessa situação. Mas não tenha, porque isso daqui tem de tudo para harmonizar. É como se essa situação precisasse se movimentar, tá? Isso pode trazer mudanças, mas as mudanças vão ser boas. O que eu vejo aqui, tá? Pelo menos, né? Não enxergue como um prejuízo. Cuidado, porque eu vejo que são pessoas que precisam mudar. A gente fala em encerramento de ciclos. Então, se você tem uma situação que tá parada, tem de tudo pra ela estar se movimentando, tá certo? Aqui. E assim, é como se você precisasse sair disso que você tá nesse momento. As coisas precisam andar. E ter uma tendência disso tá acontecendo, tá certo? É isso. Vamos pegar aqui agora um conselho, né, pra vocês aqui, dentro dessa... Aqui, aqui. Um conselho pra vocês. Deixa eu tá pegando aqui. Dois. Vou pegar 2 de cada hoje. E aqui 2 cartas pra mim, por favor. Como se as pessoas precisassem de mudança na vida. Eu senti muito isso aqui. Conselho. Ousadia e glória. Você é plenamente digna de brilhar. Permita-se ocupar o lugar que é seu por direito com confiança e orgulho. Sua luz é seu guia para você e para aqueles que têm a sorte de estar ao seu lado. O amor que queima. O amor é livre como um pássaro, sem amarras e sem limitações. Ame com a intensidade e com todo o seu coração, mas lembre-se sempre de que o verdadeiro amor não exige que você se perca de você mesmo. Às vezes, até pessoas como você precisam de ajuda. Não tenha medo de perguntar ou pedir uma força extra. Afinal, se não pedir, a ajuda não virá. E se pedir, além da ajuda, poderá receber até um pouquinho de amor. Interessante, né? Não pense mais no que você deixou de fazer no passado. Pense em tudo que já realizou e tenha certeza que é capaz de realizar agora tudo aquilo que desejar. Essas pessoas que estão esperando aqui pela colheita. E é bem isso, gente. Se tá precisando de ajuda, peçam. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em receber, né? Em receber, entendeu? Essa energia feminina em mim sempre foi muito bloqueada. E essa dificuldade de pedir ajuda. Eu sempre tive muito essa dificuldade, né? E quando a gente está... Não é que, assim, você tem que saber para quem que você pede. Mas para aqueles que estão próximos, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sempre vai ter alguém disposto a te ajudar. Né? E a espiritualidade sempre vai colocar alguém no seu caminho para estar te ajudando. Aí, tá? E é isso, tá? Para quem se conectou aqui com a quartzo rosa, né? Como tá a mente dos consulentes que se conectaram aqui com a opção número 2, o quartzo rosa. 3 cartinhas para mim. O quartzo rosa vai estar representando a Dona Rosa Vermelha aqui nessa mesa. Então, mulher, né? A senhora e seu veludo, os dois estão trabalhando juntos, né? Que todo o povo cigano, povo do Oriente.
O fardo já caiu aqui. Como vai estar a mente dos consultores? A mente deles. O sonho. O avarão. Nossa, já bateu aqui uma mensagem. Nós somos o mundo. Concessão. Tá. Aqui, traz pra mim qual é o portal que se abre para os conscientes que se conectaram aqui com a opção número 2. Qual é o portal? Portal da esperança. E o portal da fé. Ah, a Rosa Vermelha sempre fala muito, gente. É inacreditável. Ela fala muito sobre fé mesmo. É muito interessante. Eu falo que os meus caminhos espirituais, a Rosa Vermelha trabalhou muito nisso, no sentido geral e amplo da situação. Qual é a energia deles aqui? A energia que vai estar em evidência para eles dentro do mês de março. A força. O diabo. A sacerdotisa. O diabo. Fala pra mim. Foi aqui, não foi isso? Fala mais pra mim aqui sobre o fardo, por favor. O tesouro. Fala mais sobre essa carta do sonho aqui pra mim. A criança. E o avarento, por favor. Caíram duas cartas. A carta da mulher e a carta do chicote. Aqui a gente tem um cavaleiro. Aqui a gente tem a sacerdotisa, né? Que eu vi. Aqui eu não vou estar usando. Então, deixa eu pôr aqui em cima, por enquanto. Bom, o que abriu aqui pra vocês é o portal da esperança. Então, eu vou falar muito isso aqui, tá? São pessoas que dentro desse mês de março não vão poder perder a esperança. Principalmente diante dos desafios que possam estar surgindo, tá bom? Aqui o que eu vi muito, gente? Aqui é um mês que vai testar muito... Aqui é a questão da sua força interior. O que eu vou falar aqui? Aqui é um mês que você vai precisar lidar muito com a sua sombra. Aqui, somente essa questão de luz e sombra. Eu vi muito aqui, tá? Aqui com tudo aquilo que tenta te controlar. Aqui eu vi muito essa situação, porque eu tenho chicote. Aqui também na carta da mulher. Então, aqui o que eu vou falar aqui, vocês precisam ter, principalmente, ter clareza, eu vou falar isso, e saber do seu poder e da sua força. Então, primeira parte, tá? A gente vai falar de esperança. É um mês que vai tá mexendo muito com a esperança, que vocês não percam as esperanças dentro desse mês, principalmente a fé. É um mês que vai pedir fé e que vocês não percam as esperanças. A gente vai entender aqui o porquê. Porque eu vejo muito aqui, ó, que vai ser um mês que vocês vão precisar, para algumas pessoas serem fortes, aqui dentro desse mês vai pedir força para vocês. E aqui eu vi muito que vai ter essa questão de lidar com os próprios instintos, né? Porque aqui a gente tem o diabo. Então a gente pode estar falando de questões de manipulação, a gente pode estar falando de questões de traição. Eu tenho chicote aqui, tá? Para algumas pessoas. Aqui é muito saber lidar com essa fera interior que existem dentro de você. Aqui com os vícios, aqui com os desejos, com todas essas situações que tentam te manipular. E você também tentar manipular algumas situações. Então a gente vai ter que estar falando disso aqui. Não tem como passar, tá? Sem falar disso aqui. Para algumas pessoas, presta atenção que eu bati o olho aqui, que eu vi, tá? Alguns sonhos, tá? Que vocês possam tá aí perseguindo na vida de vocês, na verdade, nesse momento, tá se tornando um grande fardo na vida de vocês. Por isso aqui, ó, essa questão do diabo aqui, tá?
Eu vejo que pode ter muito essa questão, para algumas pessoas pode ter aqui, eu vi sentir uma questão meio obsessiva. Ou vocês estarem sofrendo isso, ou vocês estarem vivendo isso, tá? Com relação a isso aqui. Então isso já se tornou um fardo, que para vocês é um grande sonho, acabou se tornando um grande fardo, tá? E mesmo assim, vocês vêm segurando essa situação. É como se essa situação pudesse estar manipulando ou pudesse estar controlando vocês, e vocês vão ter que brigar com relação a isso. Exatamente com essa fera, com esses desejos, com tudo isso. Aqui a gente tá falando muito do interno. Vai testar muito a sua fé e a sua esperança. Naquele sentido de você não perder a esperança diante dos desafios, né? Eu vi aqui muito isso desde o começo, tá? Porque tem de tudo, ó. São situações que possam estar chegando aí pra vocês. A gente fala de situações rápidas, notícias rápidas, acontecimentos que tem de tudo pra estar acontecendo. Presta atenção. A gente tem a cruz. Então, a gente vai estar falando aqui, pode falar podem estar trazendo encerramento de ciclos, mas a gente fala de questões de dor, de sofrimento. Para algumas pessoas aqui, isso pode estar trazendo isso, tá? A gente vai falar muito sobre as pedras, os desafios que vocês estão vivendo aí dentro do caminho de vocês, tá? Não é que pode estar chegando, mas algum movimento diante dessa situação, alguma coisa vai estar se movimentando, alguma coisa vai estar chegando, ou pode estar saindo da sua vida também, né? A gente pode estar entendendo aqui. Então, isso, na verdade, se tornou um grande fardo, tá? Para vocês. Isso, para algumas pessoas, vem atingindo muito a vida financeira de vocês, né? Então, assim, ó, presta atenção. Aqui era muito a questão da mente, né? Por isso mesmo. Aqui são pessoas que muito idealizadoras, tá? E vocês têm uma tendência a serem pessoas meio inocentes. Vocês podem trazer um pouco dessa inocência, sabe? Sabe quando você enxerga a vida com um olhar de criança? Por isso que você pode vir tendo essa tendência muito grande a sofrer, tá? Porque vocês são muito assim. A gente fala de pessoas alegres, pessoas sonhadoras, pessoas idealizadoras. Vocês idealizam muitas situações aqui, tá? E aí, o que que acontece? Isso pode ser um grande fardo. Trazer alguns fardos, alguns pesos, né? Algumas pedras para os caminhos de vocês, tá? E aí, o que que acontece? Mesmo assim, vocês podem ficar um pouco apegados nessa situação, com medo de soltar, de deixar ir, né? Independente da situação que seja. Então, eu vejo vocês muito apegados a uma situação. Por isso que a gente tem o diabo aqui, a força. Ó, vocês estão lutando, né? Com relação a isso. Só que isso está se tornando um grande fardo. E eu vou falar que isso pode estar prejudicando vocês dentro da matéria. Pode ser dentro da vida financeira, como pode ser no material com relação à sua própria saúde. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Para algumas pessoas, é interessante. Eu senti isso aqui. Esse sonho, para algumas pessoas, pode envolver a questão de filhos. Aqui, né? Algumas pessoas podem estar pensando, idealizando, projetando um filho. Ou, para algumas pessoas, um novo início na vida. Vocês também podem estar buscando por um novo início, né? Aqui, tá? Para quem vive um relacionamento, pode estar passando por uma situação pesada dentro do relacionamento, tá? Algumas pessoas podem estar mais, assim, convívem ou estão ainda dentro desse relacionamento por questão dos filhos, tá? Ou por questão financeira, tá certo? Só que isso já se tornou um fardo. Vocês não querem soltar, né? Vocês não querem soltar. Vocês têm sonho de que isso se resolva, que isso possa estar trazendo um novo início, né, para a vida de vocês, ou que isso possa estar se curando. Eu vou falar um pouco dessa palavra porque eu senti isso aqui. Vocês têm fé, vocês têm esperança, né, de que isso possa se renovar. É isso, não é se curando, que isso possa se renovar. Aí, tá. Thaís, isso pode ou não? Não sei, a gente vai ver depois, tá? Para quem pode viver relacionamentos abusivos, para quem pode viver traições dentro do relacionamento também. Então, o que que acontece? Vocês ficam muito presos a isso, aqui. E a mente de vocês, isso tornou um grande fardo, porque a cabeça de vocês está girando em torno dessa situação. Aqui, tem uma grande tendência a isso estar girando aqui dentro, tá? Só que é engraçado, porque aqui, o movimento que isso vai ter, tem uma tendência ou trazer um final de ciclo, ou trazer mais dor e sofrimento para vocês. Presta atenção, tá? Com relação a isso aqui. Que eu disse, vocês têm
essa inocência, né, dentro de vocês. Isso não é ruim, só que isso acaba te trazendo essas dores desnecessárias aqui, né, para algumas pessoas. São pessoas alegres aqui, né. Agora, eu vou falar disso aqui também, tá? Eu vou falar. Aqui, presta atenção, a gente pode estar falando de uma situação de repetições de ciclos. Aqui, são pessoas que podem estar vivendo repetições de ciclos na vida, né? Situações que para vocês acabam gerando dor e sofrimento. E a gente pode falar aqui de autopunição. Ó, presta atenção. Quando você segura, você não querer soltar, isso acaba de alguma forma sendo algo punitivo, te trazendo. Não é que é uma maneira de você, para algumas pessoas pode ser uma maneira de auto estar se flagelando, se punindo diante de alguma situação. Mas mesmo que seja de forma inconsciente, você acaba se punindo, né? Entende? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, porque isso acaba gerando dor. É como se você acabasse punindo você mesmo, por não soltar, por não deixar isso ir, tá? Então eu vejo muito assim. E aqui eu vejo, e a gente fala de situações de dor mesmo, alguma coisa que pode estar gerando. A gente pode estar falando de brigas, a gente pode estar falando de conflitos, né, aqui dentro. E situações aqui que a gente pode falar de repetições de ciclos, tá? São pessoas que podem viver muitas repetições de ciclos dentro da vida. Para quem vive isso, situações que estão sempre se repetindo, eu vou dar um conselho aqui. Busque entender um pouco sobre as comunidades espirituais. Tente lidar um pouco dessa parte espiritual. Tentar entender um pouco com relação a isso. Thaís, como é que eu vou entender isso? Olha, você pode estar procurando um sacerdote de Ifá, você pode estar procurando um sacerdote de Candomblé, que pode estar ajudando bem vocês com relação a isso também. E vocês podem estar procurando aqui até o próprio centros kardecistas, tá? Porque me ajudou muito na época. E a gente pode ter uma questão, por isso, essas repetições de ciclos. E aqui a gente pode estar, e isso pode afetar muito o seu material. Tudo isso daqui pode estar afetando muito a sua área material, tá? Pra grande maioria das pessoas, tá bom? Né? Dentro dessa área. E é engraçado, ter uma tendência a sua mente vir se punindo diante dessas situações. É como se assim, ó, você soubesse que você precisa soltar, mas você não consegue. Que você acaba se punindo, né? Exatamente por não conseguir se libertar dessas situações. Tá certo. Eu falei da questão dos sonhos, né? Aqui presta atenção, pra quem pode estar sonhando muito. Por isso que eu falei dessas questões aí das comunidades espirituais, tá? Se você tá tendo sonhos não muito bacanas, tá? Dentro desse pode estar vindo ou estar tendo dentro desse mês de março, tá? Busque se cuidar um pouco mais espiritualmente. Porque a gente pode, inclusive, estar falando de ataques espirituais aqui para algumas pessoas, tá? A gente vai estar entendendo quando a gente olhar aqui dentro dessa área espiritual. Caramba, sempre vem um bom, depois vem quebrando tudo. Deixa eu pôr isso aqui. Vamos aqui agora. Qual é a situação que vai estar em evidência para os consulentes que se conectaram aqui com a opção número 2? Qual é a situação? Valete de espadas, 7 de espadas, 4, meu Deus, só espadas aqui, gente. Só espadas. Aqui a gente tá falando também, né? Aqui, a mente, né? Pode ser uma mente que auto se sabota. Aqui a gente pode estar falando de situações de punição, autossabotagem, né? Aqui. Pode estar falando assim. Fala pra mim aqui os pontos positivos do mês de março. Aqui dentro desse contexto. Engraçado, caiu a cruz. Olha que interessante. Lá saiu que podia estar... Olha,
interessante, né? Lembra que eu falei o cavaleiro se movimentando pra isso daqui. Vamos tá entendendo aqui. Os obstáculos. Os desafios. Desafios, né? Aqui saiu a carta do homem. Lá saiu, aqui saiu. A gente vai estar entendendo aqui. Aqui fala pra mim com relação... Ixi, será que acabou aqui? Peraí, gente. Deixa eu tentar pegar aqui. E eu nem sabia que eu não coloquei isso aqui pra carregar. Eu lembrei disso daqui hoje. Eu juro pra vocês, nem tinha lembrado desse microfone. Tem que colocar tudo pra carregar aqui. Vou até deixar aqui em evidência, porque senão eu esqueço. Aqui fala pra mim pra carreira, trabalho e finanças, por favor. Carreira, trabalho e finanças. O sol, isso é bom. Isso é bom. Fala aqui pra mim de família e os relacionamentos. Carta de jardim. Âncora. Agora aqui no espiritual, pra mim. Mulher, 3 cartas, por favor. Deixa eu passar isso aqui pra cá, que eu não vou usar isso agora. Fala pra mim aqui no espiritual. 3 cartas de princípio, por favor. Passado o amor perdido. Pessoa intermediária. Que é a mulher aqui no caso. Virtudes e sabedoria. Separação, rompimento. A gente vai estar entendendo aqui. Bom, vamos lá. A situação que vai estar aqui em evidência, a gente tem a âncora. Então, a gente pode estar falando para algumas pessoas. Lá do começo fez todo sentido, né? Vocês podem estar passando por um período de estagnação, né? Onde as coisas estão muito paradas, né? As coisas estão paradas dentro dessa área. Ali, né, de vocês. Exatamente por vocês não conseguirem soltar. Isso vem deixando a vida de vocês estagnada. Eu vou estar falando isso, tá? Aqui, a gente pode estar falando... Presta atenção. Eu senti muito isso, lembra que eu falei mensagens. Pode sim, gente, tá chegando alguma mensagem pra vocês, tá? Ou que vocês vão... tem o diabo aqui, né? Vocês podem estar se sentindo traídos, enganados diante de alguma situação, tá? E vocês vão precisar se recuperar diante disso. Eu vou estar sendo bem sincera aqui pra vocês, tá? Só que presta atenção. Isso daqui também é um novo início pra vocês, tá? Aonde aqui, eu vou falar muito que vocês vão precisar lidar com muita sabedoria. Mas aqui é um novo início, até mesmo com relação aos seus próprios ideais, tá? Aqui. São pessoas que vocês vão se tornar, eu vou falar isso, mais justos. Mas mais justos com quem? Com vocês mesmos. Essa situação. Por quê? Vocês percebem o quanto vocês vão conseguir perceber o quanto vocês se auto-sabotam. São pessoas que muito se auto-sabotam aqui na vida. E vocês podem, lembra os ciclos que se repetem? Os fardos, vocês acabam sempre tendo que se recuperar na vida de vocês. A gente tem a sacerdotisa, esqueci de falar dela aqui. São pessoas que podem não ouvir a própria intuição. Aqui a gente fala de pessoas, por isso que eu falei, vocês têm uma tendência a serem meio inocentes. Então são pessoas aqui muito sensíveis, pessoas muito sensitivas. Vocês têm uma intuição muito aguçada, mas vocês têm uma grande tendência a não ouvir a intuição de vocês. A não confiarem na intuição de vocês. Aqui a gente fala já de uma situação, a sacerdotisa tá aqui. Tem alguma coisa que vocês não estão tendo clareza para enxergar. Ou vocês não querem enxergar essa situação de alguma forma. É como se isso viesse se rasgando na frente de vocês.
vocês vão precisar enxergar. E aqui vocês se auto-sabotam muito e não confiarem na intuição de vocês. E aí o que acontece? Os ciclos que se repetem, vocês sempre vão estar vivendo ciclos que se repetem ou situações que se repetem. E no final vocês estão sempre tendo que se recuperar na vida de vocês através dessa situação. É interessantíssimo, né? Isso daqui vem falando muito sobre isso. Então, pra quem tá vivendo situações assim, tá? Aqui, o engraçado, o ponto positivo dentro desse mês vão ser exatamente os fins. Os fins. Porque a cruz eu enxergo como fim também, né? O fim de um ciclo. Porque é a última carta do baralho, né? Então, ela vai falar. Ela vai falar exatamente, para algumas pessoas, pode ser a finalização dos fardos, a finalização das pedras, dos obstáculos, dos desafios, dessa cruz que vocês vêm carregando. Tem gente que fala que a carta da cruz é a vitória, mas que vitória? A vitória, para mim, nada vem de mão beijada. Se a vitória é diante das lutas. Mas isso não vai ser uma vitória que vai ser, ai, nossa, aí eu venci. Não, isso vai trazer muita dor até você chegar aqui. Né? São pessoas que tiverem, provavelmente vocês passaram por muitas dores, vieram enfrentando muitas dificuldades. Pode ser a vitória, mas essa vitória aqui não vem fácil. Aqui a gente fala de superação, são pessoas que precisaram superar muitos desafios. E é engraçado que aqui a gente vem como o ponto positivo. Então podem ser os fins desses fardos, os fins dessa pedra, o fim dessa dor, o fim desse sofrimento. Porque a cruz, ela traz isso com ela, traz esse peso muito grande, essa cruz que a gente vem carregando. Então, é disso aqui que a gente tá falando. Para algumas pessoas pode ser a finalização dessa cruz, né? Isso vem trazendo para vocês enganos, veio trazendo muitos enganos para vocês, né? Aqui dentro da vida de vocês. E fez com que vocês muito se auto-sabotassem, né? A vida toda. A gente pode falar de muitas situações de traição, onde você sempre se termina meio que sendo enganado, se sentindo enganado, né? Então, aqui a gente pode estar falando aí da finalização dessa cruz, né? Que vocês podem estar carregando. A gente pode estar falando de um final de ciclo aqui, tá? Aqui, os desafios. Saiu a carta do homem. Para algumas pessoas, literal, pode ser um homem. Pode ser uma figura masculina, tá? Aí na vida de vocês. Como se essa pessoa pudesse estar... Poderia uma figura masculina estar trazendo muito sofrimento para vocês. Enganos, a gente pode falar de traições. Se não é um homem, a gente precisa... Ah, mas eu sou homem e é uma mulher. Então, essa mulher tem uma energia muito masculina. Então, a gente pode estar falando disso também, tá? Aí vocês se adaptam, tá? Para algumas pessoas, o maior desafio aqui... Presta atenção, por isso que eu falei da estagnação. Aqui é você ter mais essa energia ativa, né? Para algumas pessoas o desafio é isso. Então, ação, ter ação, conseguir agir diante dessas situações, ser racional dentro dessas situações. Aqui vocês são muito emocionais, né? Tem uma tendência a serem um pouco mais emocionais, talvez. Apesar de que, presta atenção, a gente só tem naipe de espadas aqui na situação. Então, a gente vai falar de conflitos muito ligados à mente. Que eu falei ali, é um fardo. A mente de vocês olha isso como um grande fardo, mas vocês não conseguem sair dessa situação. Então, aqui o grande bloqueio tá muito ligado, tá muito relacionado à mente de vocês. Por isso que aqui o maior desafio tá ligado à racionalidade, à mente. Que são pessoas que têm uma tendência, talvez, a serem um pouco mais emocionais, quem sabe, né? Então, aqui é lidar de forma racional e objetiva com as situações. E aqui vencer a mente de vocês vai ser o maior desafio. Por quê? Vocês se auto-sabotam, vocês têm uma tendência de não ouvir a intuição, os insights, vocês não querem enxergar aquilo que tá claro. Tá claro. Tem alguma coisa aqui que não... Que assim, ó... vocês podem não ter clareza para enxergar. Tem alguma coisa oculta que vocês não estão conseguindo enxergar. Entende? Só que vocês sabem que tem. Tem alguma coisa, alguém tá escondendo alguma coisa, alguma situação assim tá acontecendo, tá? Você já tem a intuição já grita aqui, dentro desse, né, da sua vida, eu vou falar no geral. Mas aí o que acontece? Tem uma tendência grande, ou você deixar ser controlada pelas situações. Tem uma grande tendência, tá? Uma grande influência. Por isso que aqui é tentar lidar com essa fera, com essa força. Você tem força para vencer, né? Isso. Só que você não acredita na sua própria força. Algumas pessoas pode ser.
Isso aqui também, tá? Então, para algumas pessoas, pode ser a finalização de um ciclo com uma pessoa aí com uma figura masculina, né? E pode ser mesmo, né, mulher? Porque olha aqui, ó. Separação e rompimento, certo? Amor perdido. Aqui, a gente pode estar falando de separações ou rompimentos. Aqui, tá? Pra carreira, trabalho e finanças, aqui é a área que tem de tudo pra estar clareando as coisas na vida de vocês. A gente fala de sucesso, a gente fala de vitória. Eu vou falar o que eu senti aqui. Quando esse rompimento acontecer, essas amarras forem libertas, que eu falei que isso pode prejudicar muito a vida financeira de vocês. Vocês podem estar alcançando uma clareza aqui dentro dessa área financeira. A gente fala de sucesso, a gente fala de vitórias. Ó aqui, ó, né? Essa cruz aqui, esse peso vai estar trazendo, eu vou falar até uma vitória dentro da sua área material. Porque ela impacta, isso daqui que você tá vivendo, impacta muito dentro da sua vida financeira, tá? Então, a gente fala das coisas estarem se clareando aqui dentro dessa área, ó. As coisas estarem se estabilizando pra vocês, né? Está se estabilizando, pegando uma estabilidade maior dentro dessa área. Pra quem pode estar passando por dificuldade, tem de tudo pra estar se estabilizando, né? Aqui. Fala mais pra mim sobre a carta do Sol. A gente fala de uma nova estrutura, né? Presta atenção, quando vocês conseguirem se afastar, se distanciar dessas situações, vocês vão estar conseguindo fortalecer, ganhando clareza, uma estrutura firme. E que nem a gente falou aqui, ó, as coisas estarem se estabilizando na área financeira de vocês. Entende? Presta atenção no que o jogo tá falando aqui, tá? Beleza? Pra área aqui dos relacionamentos, família, a gente tem a carta do jardim. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta do jardim. Porque aqui a gente fala muito do nosso meio social. Fala mais da carta do jardim pra mim, por favor. Nossa, pulou 2 cartas. Riacho. Montanha. Fala mais pra mim, assim, por favor. Ó, presta atenção, aqui a gente tem a carta da casa de novo. Vamos lá. Presta atenção. Aqui, a gente pode estar falando de questões aí com meio social, amigos, tá? Vocês podem estar... Ó, presta atenção. Vamos lá. Aqui, o que o jogo tá, já entendi. Eu ia falar uma outra coisa, já veio na minha cabeça. Vocês precisam fazer uma limpa no meio social de vocês. As pessoas aí que vocês consideram como amigos do entorno, e quando eu falo entorno, é real. As pessoas do entorno de vocês, tá? Aquelas que vocês consideram amigos. Preste atenção no entorno. Aqui pede uma limpa aí nesse meio social, no seu meio social. Aí, tá? Presta atenção, veio aqui, eu vou falar, tá? Nem que você precise ficar sozinha durante um tempo. Mas aqui, essa área precisa passar por uma grande limpeza, tá? As pessoas com quem você convive, as pessoas que você chama de amigos, tá? Por quê? O que acontece? Eu vejo muito que são pessoas, essas pessoas podem trazer para vocês obstáculos e desafios aí dentro da sua vida. Podem trazer, tá? Aqui é como se você precisasse se distanciar de algumas pessoas, tá? E essas pessoas te trazem prejuízos. Por que não a gente falou prejuízos financeiros, prejuízos com relação à sua saúde? Pode trazer um desgaste físico, emocional, financeiro, espiritual aqui pra vocês, tá bom? A gente pode estar falando disso aqui nessa área, sim. Aqui, ó, são pessoas silenciosas, porque o rato, ele é muito silencioso. São pessoas que, ó, agem pelas costas. A gente tem aqui, ó, 7 de espadas, são pessoas silenciosas. Elas agem sem que você perceba. Por isso que fala, segue sua intuição. Tem alguma coisa oculta que você não tá conseguindo enxergar. Entende? Aqui são pessoas que... Como é que o rato age? Ele entra na sua casa, você nem sabe que ele tá lá.
Não é verdade? Ele só vai agir quando ele se sentir seguro. São pessoas que, presta atenção, são situações ou pessoas, enfim, que estão esperando o momento certo de estar agindo. Estão observando essa situação. Aqui a gente pode falar muito disso, tá? Então, são situações que podem estar te prejudicando, te trazendo, te desgastando, te trazendo prejuízo, tá? Aqui você vai precisar fazer uma escolha dentro dessa área. Você vai precisar escolher um caminho. Você tem... Aqui é a encruzilhada da vida, né? Você vai precisar fazer uma escolha. Para qual caminho você vai ter que ir? Para que seus caminhos possam estar se abrindo, estar sendo limpos, né? Isso afeta. Sim, pode sim estar muito ligado, como a gente já falou, a família, a sua estrutura, afeta principalmente a sua estrutura, né? Aqui a gente vai falar a sua estrutura geral. Então aqui a gente pode estar falando, para algumas pessoas pode ser, a gente fala meio social, para algumas pessoas pode ser alguém de dentro da família, também fazer alguma limpa, ou isso pode estar afetando a sua família, né? De alguma forma, tá? Eu falei, são pessoas muito próximas a você, é do seu meio social. Aqui são pessoas do seu entorno, né? Entende? Aqui, nem todo mundo é amigo, nem todo mundo que parece, tá? E aí, por que não? Tá na hora de cortar, limpar, né? Essas situações da sua vida, tá certo? Aqui é o que o jogo vem pedindo, tá? Limpe as situações que precisam ser limpas da sua vida, tá? O seu meio, no geral, precisa passar por uma limpeza. A sua vida precisa passar por uma limpeza. Aqui, tá certo? Só notícia boa. Adoro. Quando é que vai vir umas previsão boa pra cá? Ah, gente, eu fico até com vergonha. Vamos falar aqui dentro dessa área. Eu vejo as leituras do povo. Tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Mas, tô falando, olha, o seu veludo ele vem mais, né? Rosa vermelha já vem com 3 tapas na cara e uma voadora no peito. Só rosa vermelha. Vamos ver aqui dentro da parte espiritual. Tá? Fala mais, a gente pode estar falando de rompimentos, né? Por isso que eu falei, precisa passar, né? Por uma limpeza aqui dentro dessa parte, tá? Precisa. Fala mais pra mim aqui, mulher. Traições. Melancolia, depressão e lágrimas. Só coisa boa. Então, gente, é isso. Aqui, tá? Não tem muito o que falar. A gente pode estar falando, sim, de traições dentro dessa área. Então, o plano espiritual já vem te avisando de alguma situação assim, tá? Eu vou falar o que eu senti aqui, gente. Não chore. Não derrube lágrimas. A espiritualidade não espera. Não é que assim, você não possa sofrer. A gente vai sofrer diante das desilusões, tá? Mas isso tudo é para que a gente venha ganhando mais sabedoria na nossa vida, né? Então, aqui a gente fala de melancolia, depressão e lágrimas. Então, são pessoas que podem ou já tá passando por assim, está meio melancólica, gente desse sofrimento, tá vivendo depressões, situações assim, né? Dentro dessa área, tá bom? A gente falou muito aqui sobre engano, enganação, autossabotagem. Então, vocês precisam acreditar aí na força que vocês têm, tá bom? Não venha derramando lágrimas por pessoas que não merecem a sua confiança, tá? Por situações que precisam ser deixadas no passado, tá bom? Aqui. Eu vou falar muito que aqui, literal, no meu ponto de vista, tá? Vocês têm aqui, vão ter ajuda de uma mentora. Por que não uma pombogira? Tá? Aqui é a pessoa intermediária, né? Uma mulher. Para algumas pessoas pode ser, aí dentro do meio social, enfim, essa traição possa estar vindo de uma mulher. Também pode. Tá certo? Aqui pode sim, tá? Pode ser uma pessoa que fez parte do seu passado. Por que não? Algumas pessoas até pode ser, tá? Não necessário. Ou alguém que você já tenha rompido laços de alguma forma. Também pode ser, tá? Mas aqui vocês podem estar sendo, vou falar assim, tá? Guiados aí, tendo a mentoria, ou podem ter a ajuda de uma figura feminina, de uma mentora feminina. Pode ser uma pombagira, pode, mas pode ser aí, dentro daquilo que vocês acreditam, mãe, um parente, tá? Pode estar te ajudando a ganhar mais sabedoria. Porque a gente tem essa carta aqui, ó, virtudes e sabedoria. São pessoas aqui que precisam reconhecer a sua força, o seu poder, o seu brilho. São pessoas que precisam acreditar na própria espiritualidade. Aqui.
né? Precisam acreditar na sua própria intuição. Aqui siga a sua intuição, siga a sua fé. Porque aqui é a conexão maior que vocês precisam ter dentro. São pessoas que podem estar se abrindo ou estar criando uma conexão com a espiritualidade através dessas situações que possam estar aqui. Que nem eu falei lá no começo. Se vocês vivem situações muito repetitivas na vida de vocês, busquem entender o porquê que isso se repete. Porque nenhuma situação vai se repetir na sua vida se você não precisa entender ou aprender uma lição. Ou algo que não precisa ser curado, que você ainda não teve clareza de enxergar. É o que pode acontecer aqui para a grande maioria das pessoas. Entende? Não tem muito como fugir daqui dessa situação. Tá? Deixa eu tirar aqui, gente, um conselho. Olha, eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz quando eu vejo essas coisas. Não é feliz, né, gente? Obviamente que eu não quero ver coisas. Mas eu também vejo que o meu jogo não tá aqui pra poder, como é que fala, passar a mão na cabeça de ninguém. E principalmente pra alimentar o ego de ninguém. Né? Aqui é que nem eu falei, é o dom da palavra. Então, aqui a questão é a orientação. Talvez isso daqui venha batendo aqui interessante, porque a gente vai estar falando de rosa vermelha, a gente vai estar falando da cura emocional, né? Aqui, cura emocional, e normalmente as pessoas que... Olha que interessante, eu vim estudando, né? As pessoas que têm muita regência dessa egrégora de rosa vermelha na vida, são pessoas que precisam cuidar muito da mente. Né? Precisam cuidar muito da mente, precisa de muitas limpezas espirituais. Então, acho que faz um pouco de ligação com o que a gente vai estar falando aqui na semana que vem. Enfim, depois eu ponho. Deixa eu tirar aqui, né, o nosso conselho para vocês. Conselho. Eu vou pegar essa daqui, tá? Já tá virado. E aqui traz pra mim os cartinhas, tá? Vamos lá. A fortuna ao meu favor. Você carrega o poder de transformar tudo em riqueza, seja material ou espiritual. Tudo que você toca com dedicação e amor pode florescer e prosperar. Confie no seu poder pessoal de cura e transformação. Riqueza não é apenas o que você possui, mas como você se porta. Valorize-se como quem sabe que merece o melhor e o universo responderá à sua altura. Você é abundante por natureza. Confie no seu poder, na sua força, né? Pense um pouco mais. O que tens de melhor é o que está dentro de você. Sabemos que a grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Valorize seu lado humano e então você sempre sairá vencendo. Reconhecer os seus defeitos, as suas sombras, aquilo que precisa ser transformado. Vejo que tens a proteção de um anjo da guarda, mentor. Tua vida será muito feliz se fizer por merecer esse ser alado. O que queres é bem difícil e o caminho imprevisível. Mas se seguir com mais fé, vai vencer o impossível. O portal da fé. Ai, que lindo. Vejas que tens a proteção de um anjo da guarda. Tua vida será muito feliz se fizer por merecer este ser alado. Rosa vermelha é um anjo da guarda na minha vida. O que queres é bem difícil e o caminho imprevisível. Mas se seguir com mais fé, vai vencer o impossível. Nada é impossível àquele que crê. Essa é a verdade. Vai por mim, gente. Nada é impossível. Tá bom? E é isso. Que assim seja, né? Que março venha trazendo as finalizações necessárias, as transformações necessárias, né? Que a gente possa estar reconhecendo o nosso poder, a nossa força. Que a gente pare de se auto-enganar, se auto-sabotar. Que a gente venha tendo clareza para enxergar aquilo que nesse momento a gente não consegue enxergar. Que março seja glorioso e grandioso. E que esses mentores possam estar ajudando a gente no nosso caminho dentro desse mês que se inicia. Tá certo? Op, tchau, salve o povo cigano.
Salve o povo do Oriente. Salve suas forças, Exu Veludo. Salve suas forças, Dona Rosa Vermelha. Beijo, gente, e até a próxima.